Como eu estava falando aqui no vídeo anterior, o positivismo, ele é nocivo, né. Positivismo, ele vem sendo construído, ele vem ganhando corpo, né, e vem se refletindo esse tipo de pensamento na nossa sociedade atual. E positivismo e cientificismo é a mesma coisa, eles são quase sinônimos. Eles colocam a ciência como um deus. Então eu quero mostrar aqui por que esse modelo de ciência que os positivistas colocam, que eles pregam, que eles têm propagado, não é honesto, né, não é, ele é pernicioso, na verdade, ele é pernicioso, ardiloso, e tudo que a gente está vendo atualmente de falta de ética na ciência tem a ver com isso, né. E eu quero mostrar aqui exemplos reais, né, um artigo que embasa isso, não apenas uma narrativa, né. Vou começar apresentando um artigo que eu tenho aqui, né, que foi publicado em 17 de maio, né, 17 de maio de 2005, tá, 17 de maio de 2005. Porém, ele continua atual e o que foi escrito aqui não mudou muita coisa, né. Em 2005 a gente já tinha uma indústria farmacêutica forte no mundo, né, principalmente, um mercado dominado pelas norte-americanas, né, que são as mesmas que produzem, os mesmos medicamentos, uma série de medicamentos e tratamentos atualmente. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui. O nome do artigo, né, o nome é Revistas médicas são uma extensão do braço de marketing das empresas farmacêuticas. Artigo do Ricardo Smith, né, 17 de maio de 2005. Resumo, né? As revistas médicas se tornaram dependentes da indústria farmacêutica para sua sobrevivência, o que pode ter uma influência corrupta em seu conteúdo, argumenta Smith. É ex-editor, né? Ele é ex-editor do BMJ. Os periódicos se transformaram em operações de lavagem de informações para a indústria farmacêutica. Escreveu Richard Horton, editor do Lancet, né, em março de 2004. No mesmo ano, Marcia Angel, ex-editora do New England Journal of Medicine, criticou duramente a indústria por se tornar principalmente uma máquina de marketing, cooptar todas as instituições que pudessem ficar em seu caminho. Os periódicos médicos estavam conspicuamente ausentes de sua lista de instituições cooptadas, mas ela e Horton não são os únicos editores que se tornaram cada vez mais incomodados com o poder e a influência da indústria. Jerry Cassirer, outro ex-editor do New England Journal of Medicine, argumenta que a indústria desviou as bússolas morais de muitos médicos. E os editores da PLOS Medicine declararam que não se tornarão parte do ciclo de dependência entre os periódicos e a indústria farmacêutica. Aqui, o problema, menos com publicidade e mais com ensaios patrocinados. O exemplo mais notório da dependência das revistas médicas em relação à indústria farmacêutica é a receita substancial proveniente da publicidade.
mas esta é, sugiro, a forma menos corruptora de dependência. Os anúncios podem frequentemente ser enganosos e os lucros valerem milhões, mas os anúncios estão lá para todos verem e criticarem. Os médicos podem não ser tão insensíveis aos anúncios quanto gostariam de acreditar, mas em todas as esferas, o público está acostumado a desconsiderar as alegações dos anunciantes. O problema muito maior reside nos estudos originais, particularmente ensaios clínicos publicados por periódicos. Longe de desconsiderá-los, os leitores veem os ensaios clínicos randomizados como uma das mais elevadas formas de evidência. Um grande ensaio publicado em um periódico importante tem o selo de aprovação do periódico, ao contrário da publicidade. Será distribuído em todo o mundo e pode muito bem receber cobertura da mídia global, especialmente se promovido simultaneamente por comunicados de imprensa do periódico e da cara empresa de relações públicas contratada pela empresa farmacêutica, que patrocinou o ensaio. Para uma empresa farmacêutica, um ensaio favorável vale milhares de páginas de publicidade, e é por isso que uma empresa, às vezes, gasta mais de $1 milhão em reimpressões do ensaio para a distribuição mundial. Os médicos que recebem as reimpressões podem não lê-las, mas ficarão impressionados com o nome do periódico de onde provém. A qualidade do periódico abençoará a qualidade do medicamento. Felizmente, do ponto de vista das empresas que financiam esses ensaios, mas infelizmente para a credibilidade dos periódicos que os publicam, esses ensaios raramente produzem resultados desfavoráveis aos produtos das empresas. Paula Rochon e outros examinaram em 1994 todos os ensaios financiados por fabricantes de anti-inflamatórios não esteroidais para artrite. Eles encontraram 56 ensaios e nenhum dos ensaios publicados apresentou resultados desfavoráveis à empresa que os patrocinou. Todos os ensaios mostraram que o medicamento da empresa era tão bom quanto ou melhor do que o tratamento de comparação. Em 2003, foi possível fazer uma revisão sistemática de 30 estudos, comparando os resultados de estudos financiados pela indústria farmacêutica com os de estudos financiados por outras fontes. Cerca de 16 dos estudos analisaram ensaios clínicos ou meta-análises e 13 tiveram resultados favoráveis às empresas patrocinadoras. No geral, os estudos financiados por uma empresa tiveram 4 vezes mais probabilidade de ter resultados favoráveis à empresa do que financiados por outras fontes. No caso dos 5 estudos que analisaram avaliações econômicas, os resultados foram favoráveis à empresa patrocinadora em todos os casos. As evidências são fortes de que as empresas estão obtendo resultados que desejam. E isso é especialmente preocupante, porque entre 2/3 e 3/4 dos ensaios publicados nas principais revistas, que são essa aqui, Annals of Internal Medicine, JAMA, Lancet, New England, são financiados pela indústria. Para o BMJ, é apenas 1/3 em parte, talvez, porque a revista tem menos influência do que as outras na América do Norte, que é responsável por metade de toda a receita das empresas farmacêuticas. E em parte porque a revista publica mais ensaios randomizados por cluster, que geralmente não são ensaios de medicamentos. Aqui, ó. Por que as empresas farmacêuticas obtêm os resultados que desejam? As empresas parecem obter resultados que desejam, não manipulando os resultados,
o que seria muito rudimentar e possivelmente detectável pela revisão por pares, mas sim fazendo as perguntas certas. E há muitas maneiras de fazer isso. Alguns dos métodos para alcançar resultados favoráveis estão listados na barra lateral, mas há muitas maneiras de aumentar enormemente a chance de produzir resultados favoráveis. E há muitos mercenários que pensarão em novas maneiras e ficarão um passo à frente dos revisores por pares. Então, várias estratégias de publicação estão disponíveis para garantir a máxima exposição de resultados positivos. As empresas têm recorrido à tentativa de suprimir estudos negativos, mas esta é uma estratégia rudimentar e que raramente deveria ser necessária se a empresa estiver fazendo as perguntas certas. Uma estratégia muito melhor é publicar os resultados positivos mais de uma vez, frequentemente em suplementos de periódicos, que são altamente lucrativos para os editores e se mostram de qualidade duvidosa. As empresas geralmente conduzem ensaios multicêntricos e há um enorme escopo para publicar resultados diferentes de diferentes centros em momentos diferentes em diferentes periódicos. Também é possível combinar os resultados de diferentes centros em múltiplas combinações. Aqui outra parte. A revisão por pares não resolve o problema. Os editores de periódicos estão se tornando cada vez mais conscientes de como estão sendo manipulados e estão reagindo. Mas devo confessar que levei quase um quarto de século editando para que o BMJ acordasse para o que estava acontecendo. Os editores trabalham considerando os estudos submetidos a eles. Eles pedem aos autores que enviem quaisquer estudos relacionados, mas os editores não têm outro mecanismo para saber quais outros estudos não publicados existem. É difícil até mesmo saber sobre estudos relacionados que são publicados, e pode ser impossível dizer que os estudos estão descrevendo resultados de alguns dos mesmos pacientes. Os editores podem, portanto, estar revisando por pares uma peça de um gigantesco e inteligente quebra-cabeça de marketing. E a peça que eles têm provavelmente é de alta qualidade técnica. Provavelmente passará pela revisão por pares, um processo que a pesquisa já demonstrou ser uma loteria ineficaz, propensa a viés e abuso. Além disso, os editores provavelmente favorecem ensaios clínicos randomizados. Muitos periódicos publicam poucos desses ensaios e gostariam de publicar mais. Eles são, como eu disse, uma forma superior de evidência. Os ensaios também provavelmente são clinicamente interessantes. Outras razões para a publicação são menos relevantes. Os editores sabem que as empresas farmacêuticas frequentemente compram milhares de dólares em reimpressões, e a margem de lucro sobre as reimpressões provavelmente é de 70%. Os editores também sabem que publicar esses estudos é altamente lucrativo, e os editores são cada vez mais responsáveis pelos orçamentos de seus periódicos e por gerar lucro para os proprietários. Muitos proprietários, incluindo sociedades acadêmicas, dependem dos lucros de seus periódicos. Um editor pode, portanto, enfrentar um conflito de interesses assustadoramente gritante. Publicar um ensaio que trará $100 mil de lucro ou atingir o orçamento de fim de ano demitindo um editor. Os periódicos devem criticar os ensaios clínicos, não publicá-los. Como podemos evitar que os periódicos sejam uma extensão de marketing das empresas farmacêuticas na publicação de ensaios clínicos que favoreçam seus produtos? Os editores podem revisar protocolos, insistir no registro dos ensaios clínicos, exigir que o papel dos patrocinadores seja transparente e recusar a publicar ensaios clínicos. Vocês já ouviram falar do relatório Flexner?
Relatório Flexner, ele é um relatório histórico do tamanho de um livro sobre educação médica nos Estados Unidos e Canadá, escrito por Abraham Flexner. Publicado em 1910, sob a égide da Fundação Carnegie. Muitos dos aspectos da atual profissão médica americana decorrem do relatório Flexner. O relatório abordava a necessidade de reformular e centralizar as instituições médicas. Muitas escolas médicas americanas ficaram aquém do padrão defendido no relatório, e após sua publicação, quase metade dessas escolas se fundiram ou foram fechadas. Então, na verdade, eles estavam querendo mudar todo o padrão das escolas de medicina, que eram baseadas, né, na naturopatia, na homeopatia, em curas naturais, e passaram a demonizar essas coisas em detrimento, né, de promover a alopatia, que era um ramo em que o senhor Rockefeller monopolizava. Então, porque ele monopolizava a petroquímica, o petróleo. Então, esses medicamentos, né, da alopatia, eles são feitos com base em petróleo. Então, foi por esse motivo. E eles também encareceram as faculdades de medicina. Foi a partir desse relatório. As faculdades para ensino das várias formas de medicina alternativa, como a eletroterapia, foram fechadas. A homeopatia, osteopatia tradicional, medicina eclética e fisiomedicalismo, terapias botânicas foram ridicularizados, né? Então, o relatório concluiu que havia muitas faculdades de medicina nos Estados Unidos e que muitos médicos estavam sendo formados. Enfim, o objetivo disso aqui que eu te mostrei, né, que eu mostrei para vocês, foi para contestar, né, para mostrar que essa medicina baseada em evidências, psicologia baseada em evidências, tudo isso que dizem que é baseado em evidências, não é infalível, é bem questionável, né? No método científico, a revisão por pares, e tudo isso que né, os ensaios clínicos randomizados, tudo isso que a ciência hegemônica convencional propaga e diz que é verdade absoluta, não é verdade absoluta, né? E tem várias formas de conhecimento ou ciência, se você quiser chamar assim, que são muito válidos e benéficos, e não existe uma panaceia para tudo, né? Não existe algo que resolva todos os problemas sozinho.